Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo de número 12. Vamos estar lendo todo o capítulo 12 de Apocalipse. Você que não tem uma Bíblia, mas pode ter no seu celular, no seu smartphone, abra aí a sua Bíblia no seu smartphone e acompanhe conosco. Se você ainda não tem, eu quero lhe dar a dica para baixar este aplicativo e fazer uso da palavra de Deus diariamente no seu smartphone. Vamos ler versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e vós, e tem grande ira, sabendo que é já tão pouco o seu tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Pai Santo, neste momento nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos neste santuário, Senhor, em torno do Teu nome, para Te adorar, para Te dar louvores e ações de graça, por todos os Teus feitos e maravilhas, pela nossa salvação, pelo nosso resgate, ó Deus, realizado por Cristo Jesus, o Teu Filho, na cruz do Calvário, ó Deus, que através
tal sacrifício comprou para si homens de toda tribo, línguas e nações, ó Deus, para fazer povo seu, nação eleita, sacerdócio real, aleluia. E aqui nós estamos gratos ao Senhor, por termos, Senhor, sido achado pelo Senhor e acolhido, Senhor, pelo teu infinito amor. Ó Pai, abençoa a tua igreja que aqui está presente, abençoa esta pessoa que também está ouvindo este culto através das redes sociais. Ó Pai amado, que ela possa ser alcançada pela tua palavra, que ela possa ser alcançada pelo milagre magnífico da salvação através da fé e do sacrifício do Cordeiro de Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós rendemos graças ao Senhor e ofertamos ao Senhor este culto em louvor e ação de graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amada igreja, como nós já fizemos a leitura no prefácio do culto, do capítulo 12 de Apocalipse, eu quero convidar a você agora a meditar. Nós estamos na sequência, na coletânea do Apocalipse, capítulo por capítulo, e hoje nós estaremos estudando o capítulo de número 12, e neste episódio de hoje estaremos entendendo melhor sobre essas duas grandes figuras que aparecem no capítulo de número 12, que é a mulher e o dragão. Há muitas indagações a respeito da figura da mulher, principalmente, porque o dragão, o próprio texto o identifica quem é, mas quanto à identidade da mulher, há algumas indagações, e eu quero convidar você a não perder nenhum minuto deste comentário, para que você possa estar aí inteirado. Primeiro, eu quero apresentar aqui pelo menos 4 grandes conflitos contidos no Apocalipse, capítulo de número 12. E o primeiro conflito, ele compreende do versículo 1 ao versículo de número 5, que é o conflito entre Satanás e Cristo. O segundo conflito corresponde ao versículo 6 e do versículo 13 ao 16, que é o conflito entre Satanás e os fiéis em Israel. O terceiro conflito é entre Satanás e o céu, a batalha no céu, compreendendo do versículo 7 ao 9 desse texto. E o quarto conflito entre Satanás e os crentes, no versículo 10, no 11 e no 17. São 4 conflitos diferentes, tá? E nós vamos começar observando o versículo de número 1, aonde está escrito: e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu quero chamar a sua atenção para esta expressão, e viu-se. O evangelista João, ele foi escolhido por Deus para testemunhar o porvir. Há mais de 2000 anos atrás, ele testemunhou aquilo que irá acontecer ainda no futuro da nossa geração. E 43 vezes você vai ver o verbo ver conjugado na primeira pessoa. Ele sempre vai dizer: e vi, e vi. Mas no capítulo de número 12, esse verbo está conjugado no infinitivo. E viu-se, é algo assim bem indefinido, na verdade, não no infinitivo, mas indefinido. Isso dá a ideia de que este episódio não foi visto apenas por João, ele foi visto por todos os circundantes. As pessoas estavam ali compreendendo aquela cena. Foi um episódio público, é um acontecimento público. Na verdade, o capítulo de número 12, ele não trata simplesmente de um fato que vai ocorrer excepcionalmente ali dentro daquele período da grande tribulação. Ele é, na verdade, algo assim mais abrangente, que transcende o capítulo 12 de Apocalipse, e você vai entender porque nos próximos
versículos. Viu-se o que? Uma mulher, e esta mulher, ela tem algumas características. Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e com uma coroa com 12 pedras. Quem é esta mulher? Esta mulher, na verdade, isso é uma simbologia. Pouca coisa no Apocalipse é literal. Maior parte das visões é uma simbologia. E então, quem é esta mulher? O que significa esta mulher? Esta mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o menino Jesus, o Messias, veio ao mundo. Isto é indicado não somente pelo nascimento do menino, mas pela referência do sol e da lua, conforme também está escrito lá no Gênesis, no capítulo 39, dos versículos 9 ao 11, no sonho de José, quando ele tem um sonho, que é uma visão do futuro, na verdade, aonde o sol e a lua se prostravam diante dele, fazendo uma referência, na verdade, aos seus pais, que se colocariam diante dele, né? E também ali dos feixes que se curvariam diante dele. As estrelas, as 12 estrelas, certamente corresponde às 12 tribos de Israel. Então, a mulher, a figura que você vê ali, não é uma mulher literal, mas sim a nação de Israel, e principalmente o Israel fiel, o Israel temente a Deus, através do qual veio a nascer no mundo o Messias, o menino Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 12, de agora por diante, todas as vezes que se referir à figura daquela mulher, você já vai ter noção de que esta mulher é uma simbologia do povo fiel de Israel, que deu origem ao nascimento de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo de número 2, está escrito: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Mulher grávida com dores de parto é a visão que nós temos aqui. É uma referência à agonia de Israel para dar à luz ao menino Jesus. Esse simbolismo é retratado nas páginas do Antigo Testamento. Várias referências no Antigo Testamento nós iremos encontrar, como Isaías 66, versículo 7 e 8, Isaías 9 e versículo 6, também Miqueias capítulo 5, faz referência a este trabalho de parto, ao nascimento de um menino, a virgem concebendo. Tudo isso é uma referência ao sofrimento que Israel passou para que o menino chegasse, para que o menino viesse a nascer. Aleluia. O versículo de número 4 diz que descreve aí, na verdade, o dragão, que é apresentado no versículo de número 3. Desculpa, eu quero só voltar aqui no versículo 3. Quem é o dragão? O dragão é identificado dentro desse próprio texto que nós lemos aqui. Ele é o próprio diabo, o dragão vermelho. Ele é uma referência ao próprio inimigo das nossas almas, e ele tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças representam o seu grande poder, a sua grande astúcia, a sua grande expertise de manipular, de acusar, de fazer tudo aquilo que vocês sabem e conhecem que é a tarefa do inimigo das nossas almas. O versículo de número 4 explica que ele derrubou a terça parte das estrelas do céu. Isto pode se referir à queda original de Satanás do céu com os seus anjos. A Bíblia registra que Satanás ele não foi lançado do céu sozinho. Quando ele foi lançado, ele trouxe consigo os anjos que se rebelaram. A terça parte dos anjos que se aglutinaram ao seu projeto de poder também foram expulsos, foram lançados na terra, como também está escrito lá
em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e ainda no versículo 6 de Judas, que é um só capítulo, está registrado exatamente sobre a questão desses anjos, desses espíritos, que agora são chamados de espíritos rebeldes, que foram lançados do céu, tirados da presença de Deus, porque se uniram ao projeto de poder maligno de Lúcifer. O versículo de número 5, ele fala do nascimento de um filho, e esse filho é varão, é homem. Esse menino trata-se de Jesus Cristo, e o seu arrebatamento refere-se à sua ascensão. Observe que aqui no texto diz que o menino, ele foi arrebatado para o céu, para junto do trono de Deus. É uma referência à ascensão de Cristo lá no Monte das Oliveiras, quando ele subiu para o céu na presença ali de quase 500 pessoas que estavam ali reunidos naquele lugar no dia da ascensão de Cristo. E ele está no céu, como diz a Bíblia, à destra do trono de Deus. Aleluia! Nós podemos observar esse episódio da ascensão de Cristo tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 51 e 52, como também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e ali do versículo 9 ao 11, principalmente no versículo 9, quando Jesus, ele é assunto ao céu ali naquele momento, e 2 anjos aparecem para dar testemunho da ascensão de Cristo. Vamos ao versículo de número 6, que diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Esses dias são literais, são 1260 dias, são 3 anos e meio, são 42 meses, conforme está registrado em outros textos sagrados, aqui no Apocalipse. Esta mulher fugiu para um lugar seguro. Quem é esta mulher? Como eu já disse, essa mulher simboliza os fiéis de Israel na segunda metade da grande tribulação, queridos. Conforme está dizendo aqui, os 1260 dias corresponde à metade da grande tribulação, porque a grande tribulação, período que nós estudamos e entendemos como a grande tribulação, é um período de uma semana, considerada a semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, da visão de Daniel. E os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio que darão certo, entre aspas, que será aonde o anticristo, ele colocará o seu governo em ação, formará o governo único, e ele vai governar, e ele vai conseguir a aclamação de todos os reis da terra, de todos os governantes da terra, e todos o adorarão como sendo um Deus, prestarão-lhe serviço e adoração, literalmente. Mas durante a segunda metade da grande tribulação é que acontecerá estes acontecimentos que nós começamos a perceber desde a abertura do primeiro selo em diante. Tudo isso acontecerá durante essa segunda metade da grande tribulação. Então, esta mulher, como eu já disse, são os fiéis, aqueles que não aceitaram o sinal da besta em Israel. Não se trata aqui dos 144 mil, porque os 144 mil já foram selados, eles têm o sinal de Deus, e o inimigo não tem poder contra a vida deles. O inimigo não conseguirá destruir, o inimigo não poderá tocar nos 144 mil judeus separados. Aqui se trata daqueles judeus que se converteram através do testemunho de Jesus, através da palavra, creram em Jesus e não aceitaram o sinal da besta, e não adoraram a besta como sendo ela um Deus nas suas vidas. E então elas se transformaram em inimigas do dragão, em inimigas de Satanás, e ele tentará destruir de todas as formas esta mulher, que na verdade, como eu já disse, é a nação remida de Israel.
Vamos agora comentar do versículo 7 ao versículo 9. Eu queria que você lesse comigo o texto, versículo 7, que diz: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Está dizendo quem era o dragão, né? Está dizendo que é a antiga serpente. Está dizendo que ele se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluia. Até o versículo de número 9. A batalha no céu, como eu já disse para os irmãos no prefácio deste sermão, acontecerá uma grande batalha no céu, e não devemos aqui presumir que este céu, referido aqui, seja aonde está o trono de Deus, a presença do Altíssimo. Certamente não, mas o céu, o espaço sideral, aonde está as hostes, os principados e potestades, como está escrito lá por Paulo no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo de número 12. Os principados que estão nos lugares celestiais. E acontecerá uma grande batalha. O inimigo, ele juntará todas as suas forças e tentará guerrear contra as hostes celestiais. E aqui é citado a presença de Miguel, do arcanjo Miguel, o anjo mais forte, citado nas escrituras sagradas. Se tem outro, nós não sabemos, mas que está registrado é Miguel. Miguel tem um cargo de liderança, de grande poder, e ele estará comandando aquela batalha, e ele vencerá o dragão, ou seja, vencerá Satanás e todos os seus anjos, e os precipitarão na terra, e os lançarão na terra. Ele não terá mais o direito de subir aos céus. Até hoje, na presente era, o inimigo ele tem acesso às regiões celestiais. Isto está provado lá no livro de Jó, quando no primeiro versículo ele aparece diante de Deus. Quando Deus estava reunido com seus filhos, o inimigo aparece ali e Deus trava um diálogo com ele, pergunta sobre o seu servo Jó, e ele começa a acusar a Jó da sua fé interesseira que ele tinha supostamente. Nós temos um outro episódio onde o inimigo aparece diante de Deus, lá no livro de Zacarias, no capítulo 3 e no versículo 1, quando na visão ali de Zacarias, ele via o sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué, já era um momento pós-exílio, e ali Satanás ao lado de Josué, para acusar a Josué diante de Deus. E o anjo do Senhor repreende Satanás e não permite que ele acuse o sumo sacerdote Josué. E ali você vai ver, naquele pequeno capítulo 3 de Zacarias, o que Deus faz na vida de Josué, após tirar o inimigo acusador ali de perto do servo do Senhor. Então, queridos, o inimigo nesta batalha final aqui, ele vai perder o direito das regiões celestiais e será precipitado na terra. Vamos ao versículo de número 10, aonde começa a haver um grande louvor no céu, por causa da ausência do inimigo nas regiões celestiais. Versículo 10: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está vendo, amados? Nós temos um acusador que nos acusa 24 horas, mas de que o inimigo nos acusa? Como eu disse, conforme o texto de Jó, ele acusa-nos de que a nossa fé seja uma fé interesseira, que nós só servimos a Deus por causa das bênçãos, por causa das benesses de Deus.
mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele sabe que nós o adoramos em espírito e em verdade, porque amamos o seu Filho. Louvado seja Deus para sempre, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então há uma grande festa no céu, há uma grande alegria, porque o inimigo, ele perde o direito de estar nas regiões celestiais. Aí nós vamos para o versículo de número 11, e eles, aqui está se referindo, eu vou ler primeiro, depois eu comento. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É uma referência ao final do versículo 10, que diz: o acusador dos nossos irmãos que o acusavam diante de Deus de dia e de noite, mas os nossos irmãos o venceram. Está falando de quem? Está falando dos crentes salvos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes fiéis vencem Satanás ao serem libertos do poder do pecado pelo sangue do Cordeiro de Deus, falando resolutamente de Cristo e demonstrando disposição para servi-lo a qualquer custo. Aleluia, a exemplo dos nossos irmãos da igreja primitiva, que enfrentaram até a morte, mas não negaram a cruz, não negaram a sua fé em Jesus. Aleluia, o crente que é comprado e lavado no sangue do Senhor, no sangue do Cordeiro, e tem convicção da sua salvação, ele não nega a Cristo por nada nesta vida, amados, porque ele tem certeza de que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro, e que esta vida aqui é apenas uma passagem para a eternidade, é só uma antessala da eternidade. A nossa promessa é eterna, aleluia, e Satanás não vai roubar jamais, aleluia, a promessa deliberada àqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Leia comigo o versículo de número 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Versículo de número 12. O diabo tem grande ira. Aqui é a mensagem principal desse texto. Satanás sabe que sua batalha está perdida, que sua destruição final se aproxima e que tem poder agora somente na terra. O pouco tempo refere-se à segunda parte da grande tribulação, como nós já citamos aqui, os 3 anos e meio. Sua grande ira resulta em sofrimento por toda parte aos santos na terra. Aos santos quem, pastor? Quem são esses santos? Esses santos aqui está se referindo principalmente à mulher da visão que vocês acabaram de ouvir, ao remanescente fiel de Israel. O que a Bíblia registra lá em Zacarias, no capítulo 13, no versículo de número 8 e 9, que Deus, Ele destruirá 2 partes, mas a terça parte Ele vai preservar, e Ele vai provar como que pelo fogo, e vai tornar esta terça parte, ou seja, esse remanescente, um povo fiel, que chamará por Deus, e Deus o ouvirá, e o apacentará. Louvado seja o nome do Senhor. Aí uma referência a um remanescente não pequeno de Israel, que permanecerá firme na fé, depois que reconhecer que Cristo Jesus é de fato o Messias, e aceitarem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos ao versículo 13, já estou antecipando o comentário. Está escrito: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Quando ele viu que a sua batalha estava perdida, que no céu ele não tinha tido êxito, foi vencido pelo exército celestial, então ele concentrou toda a sua força em perseguir aquele remanescente de Israel. A mulher, que está lá no versículo 6 desse mesmo texto, que eu já disse para você,
que é uma referência simbólica à nação remida de Israel, aqueles que resolveram ficar ao lado de Cristo. Só que o inimigo também não vai ter poder contra este remanescente. Ele não vai ter poder, por quê? Porque Deus fará uma obra maravilhosa, aleluia, uma obra maravilhosa para proteger esta mulher, ou seja, esse remanescente de Israel. Vamos ao versículo 14: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Asas como de águia, nesse texto, refere-se ao meio sobrenatural, como Deus conduzirá o remanescente convertido ao lugar seguro, fora do alcance do dragão, como está registrado aqui. Asas como águias, Deus vai... Não é que as pessoas vão voar literalmente por aí pelo ar, não, mas Deus fará algo sobrenatural e esconderá estas pessoas. As pessoas vão ficar na terra, pastor, vão ficar na terra, em uma determinada cidade, um determinado local. Alguns dizem que é na terra de Edom, faz algumas referências, mas não vamos nos ater a este detalhe. A visão focal que nós temos aqui é que este remanescente será tirado do alcance do dragão, e ele não poderá tocar, mas ele ainda fará algo muito grande, vai empreender uma grande força. Observe aqui no versículo de número 15, que o dragão, que já é chamado de serpente aqui, ele lança da sua boca, atrás da mulher, um grande rio, uma grande corrente de água. O dragão, geralmente nós temos a visão de que sai fogo da boca dele, né? Mas aqui, do dragão, que também é chamado de serpente, vê-se sair uma grande corrente de água. Ele lança da sua boca um grande rio em direção àquele povo que foi tirado da presença. Mas que rio é esse? Que água é esta? Eu vou ler o versículo 16 para comentar os dois juntos. 16 diz assim: a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra engoliu a água. Mas que negócio é esse? Um rio brota da boca do dragão e a terra engole um rio inteiro. Isso é uma visão, é uma metáfora, e eu vou explicar para você. Água como um rio. Na simbologia profética das Escrituras Sagradas, um rei poderoso comandando o seu exército ou seus exércitos é comparado a uma grande corrente de águas, conforme Isaías capítulo 8, versículo 7, que está escrito assim, acompanhe comigo: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, forte e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Deus está falando que o rei da Síria virá como água, como um grande rio, de forma impetuosa sobre aquela nação. Uma referência lá em Osés capítulo 5, versículo 10, diz que Deus enviará a sua ira como as torrentes de água. No texto em foco, nós cremos que o sentido é o mesmo das Escrituras Sagradas. A corrente de água que o dragão lançou da sua boca é um poderoso exército composto dos súditos da besta, que nós estaremos estudando no próximo capítulo, no nosso próximo encontro. Vai ser um poderoso exército que vai ser manuseado para perseguir aquele povo, mas a terra engolirá aquele rio. Ou seja, a exemplo de Coré,
lá no livro de Números, no capítulo 16, que se rebelou contra a liderança do servo de Deus chamado Moisés e tentou dividir aquele povo, e Deus o julgou, fazendo com que a terra abrisse debaixo dos seus pés e engolisse a Coré e todos os seus homens. Assim também a terra tragará aquele grande exército que se levantará contra os remidos de Israel naquele período. Milagrosamente Deus irá fazer com que a terra traga. Eu não sei se vai abrir uma grande cratera, eu não sei se eles vão entrar numa areia movediça, mas eles vão desaparecer, tragado pelas profundezas da terra, ao tentar perseguir os remidos de Israel. E vamos ao versículo de número 17, que é o último dessa sequência. Está escrito assim no versículo de número 17: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Como ele não conseguiu destruir aquele remanescente reunido ali, que pelo que nós lemos em Zacarias, no capítulo 13, versículo 8, seria ainda como que a terça parte do povo de Israel que vive ali na Judéia. Então ele vai ficar irado contra a mulher, ou seja, ele não vai conseguir tocar a mulher, ferir a mulher. Ele vai então fazer guerra contra o restante da sua semente. Isto pode ser uma referência aos judeus convertidos espalhados pelo mundo inteiro, porque há judeus em todo o mundo. Há mais judeus espalhados no mundo hoje do que na própria terra de Israel. O povo judeu se multiplicou como a areia da praia, e o povo de Israel convertido, espalhado pelo mundo, sofrerá os ataques furiosos do inimigo contra as suas vidas. Receberá então esta batalha. Mas, pastor, esse versículo não é uma referência à igreja, aos remidos, aqueles que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo? Porque hoje quem é considerado que guarda os mandamentos, pelo menos deveria, guardar os mandamentos e o testemunho de Jesus, é a igreja. Mas não é uma referência à igreja, amado. Sabe por quê? Porque a igreja já não estará aqui neste período da grande tribulação. A igreja já terá sido arrebatada, nós já estaremos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta referência aos descendentes da mulher, ou seja, aos descendentes de Israel, que está espalhado pelo mundo inteiro. Mas pastor, esta referência também não poderia ser aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que se converteram a Cristo após o arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação? Também não, porque estes já terão sido vistos com as vestes salpicadas de sangue debaixo do altar do Senhor, como nós já vimos nos encontros anteriores aqui. Todos que se converterem a Jesus após o arrebatamento da igreja serão mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo, por causa da fé em Jesus. Então isso já terá acontecido nesse período. Portanto, eu asseguro a vocês que é uma referência direta ao descendente, ao remanescente do povo de Israel espalhado pelo mundo inteiro. Eu quero mais uma vez ler o que está escrito em Zacarias, capítulo de número 13 e versículo de número 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo,
e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, ou seja, essa parte, invocará o meu nome, e eu ouvirei, aleluia, direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Está se referindo a este remanescente, a esta parte aqui do povo judeu que aceitaram a Cristo, se convenceram que Ele é realmente o Messias e não apoiaram o reino da besta, o reino do anticristo. Eu quero convidar a você que ainda não tem convicção da tua salvação, do arrebatamento da igreja. Esta mensagem que eu estou pregando aqui, ela não é um acontecimento que se dará com a igreja, mas com aqueles que ficarem do arrebatamento da igreja, aqueles que não ouvirem o soar da trombeta de Deus. Portanto, eu te convido: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que quando Jesus voltar, você seja arrebatado juntamente com a igreja e não participe destes ais que a terra vai sofrer, que esses sofrimentos que os homens, a humanidade vai enfrentar no período da grande tribulação. Prepare-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe.